gostaria então que nós pudéssemos abrir a palavra agora no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eu quero ficar com essa segunda parte do provérbio. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, precisamos muito da Tua graça nessa hora em que a Tua palavra é ensinada, ministrada, para que a Tua palavra faça aquilo que está no Teu coração, para que a Tua palavra não volte vazia, para que a Tua palavra prospere para aquilo que ela está sendo enviada. Precisamos da graça do Senhor, precisamos da unção do Teu Espírito, precisamos da revelação do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo nos convencendo, precisamos do Espírito para que esta palavra chegue ao nosso coração, seja ministrado no íntimo da nossa vida, Senhor. Por isso nos colocamos agora debaixo dessa direção do Espírito, debaixo do poder do Espírito, e eu te dou graças, porque a Tua palavra prosperará nesta manhã. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E eu creio que nessa manhã a Tua palavra, como uma espada, na verdade mais afiada do que uma espada, vai dividir alma e espírito, vai separar as coisas, vai trazer discernimento para nós nesta manhã. E daqui deste lugar, pelo poder do Teu Espírito, não sairemos da mesma forma como aqui entramos, porque só o Teu Espírito e esta palavra viva tem o poder para transformar nossas vidas. E nós queremos isso nessa manhã, Senhor. Eu quero que a Tua palavra mude a minha vida nessa manhã. Tua palavra venha transformar vidas nessa manhã. Nós queremos o avivamento do Senhor produzido pela Tua palavra viva. Em nome do Senhor Jesus, para a glória Tua, ó Deus Pai. Amém. Amém? Amados, nós queremos aqui compartilhar com vocês algo extremamente básico, radical. Quando eu falo básico, eu me refiro sempre ao início de uma construção, é algo basilar e radical, porque se refere à raiz da árvore. Ou seja, tanto a raiz quanto a base, eles formam o começo de tudo. Eles formam o início de tudo. E eu entendo que como as coisas são no início de tudo, assim determina como tudo vai ser.
E esse nosso assunto nessa manhã aqui é de uma simplicidade muito grande, ele é basilar, fundamental, está presente em cada momento da nossa vida e que, eu diria, na maioria das vezes, nós não estamos dando conta e não estamos nos percebendo disto. É algo tão presente, é algo tão participativo na vida, porque disso depende tudo, todas as nossas relações dependem disso, todas as nossas decisões dependem disso, mas eu observo no contato com as pessoas e no modo como conversamos com as pessoas, o quanto não há uma percepção de que estas coisas estejam acontecendo. E você depois vai concordar comigo, creio. Eu creio nisso. O texto de Provérbios, eu quero trazê-lo como a nosso texto básico, fundamentar nesse texto, porque ele traz o sentido de que uma pessoa melhor é alguém que exerce um governo sobre si do que alguém que toma uma cidade. Melhor é alguém que tem uma liderança sobre a sua própria vida, alguém que governa a sua própria vida, é melhor do que alguém que toma uma cidade. Interessante isso, porque o que a gente tem observado é que pessoas que tomam cidades, no sentido de exercerem liderança sobre cidades, generais, presidentes, prefeitos, seja qualquer tipo de liderança, diretores de empresas, seja qualquer tipo de liderança no sentido de tomar a cidade aqui, fala de algo muito grande, porque a palavra cidade dá esse sentido de que é uma obra enorme. Mas, no entanto, é interessante, essas mesmas pessoas que tomam essas cidades são pessoas que não têm governo sobre elas mesmas. São pessoas que não sabem liderar a elas mesmas. E, por conta disso, afetam todo o trabalho delas em relação à cidade, em relação à empresa, em relação à família, em relação ao ministério, em relação à igreja, em relação a seja qual for o grau de responsabilidade. O que observamos muitas vezes é exatamente isso. As pessoas, elas são muito boas para tomar cidades e governar sobre cidades, mas essas mesmas pessoas não são boas para governar sobre o seu próprio espírito. O texto está dizendo que melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Dentro desse assunto, eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito da responsabilidade pessoal, intransferível e inviolável que cada um tem sobre a sua própria vida. A responsabilidade intransferível e inviolável que nós temos sobre as nossas próprias vidas. Vocês vão entender uma coisa muito, quando eu falei de radical e basilar, mas é algo tremendo, que as pessoas não experimentam mudança de vida, não experimentam transformação de vida, não experimentam coisas novas,
porque as pessoas estão se isentando, se eximindo, se omitindo, fugindo dessa responsabilidade pessoal que tem sobre a sua própria vida. Para a gente trabalhar isso, eu gostaria de perguntar uma coisa aos amados. Claro que perguntar para a gente refletir, né? O que é que determina a nossa maneira de ser? O que é que determina, esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trabalhar nesse assunto. O que determina, a palavra determina é muito importante aqui agora. Determinar, ou seja, condicionar. O que determina a nossa maneira de ser? Eu vou trazer aqui o conhecimento geral a respeito dessas coisas. Primeiro, fatores genéticos determinam nossa maneira de ser. Você conhece, quando eu falo fatores genéticos, me vem logo assim à cabeça o exemplo daqueles italianos e espanhóis, né, que agem como agem pelo fato de serem dessa origem, dessa família. O quanto dessas pessoas são estúpidas, muitas vezes, agridem muitas vezes, ofendem muitas vezes, reagem de maneira agressiva, ofensiva, e tudo isso, toda essa agressividade, essas ofensas são explicadas pela sua origem. Ou seja, como se essas pessoas não tivessem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre seus atos, sobre seus sentimentos e sobre suas palavras. Ou seja, ele é desse jeito, ele não tem outra maneira de agir, ele não tem outra forma de reagir, a pessoa está presa à sua origem, é uma questão de sangue. Então, se é um negócio de sangue, é um troço que determina a maneira dele agir, ele está preso a essa forma, não terá outra forma além dessa, de pensar, de sentir e de fazer. Uma outra forma que as pessoas explicam sobre o que determina a nossa maneira de ser, diz respeito à criação, ao modo como a pessoa foi criada, a criação familiar, ao berço. E igualmente em relação ao fator anterior, também muitas coisas são explicadas na vida de uma pessoa e a própria pessoa se convence de muitas coisas que ele faz ou deixa de fazer, que ele consegue na vida ou deixa de conseguir, por causa dessa espécie de predestinação de criação, dessa espécie de determinismo no modo como foi criado. A gente ouve muitas explicações assim na sociedade, em que as próprias pessoas dão a elas mesmas essa explicação, e outros dão também a essas pessoas, como se não houvesse nenhuma outra alternativa de comportamento. Como se as pessoas não fossem livres para decidir a maneira delas pensarem, agirem e sentirem. A impressão que dá quando se explica o porquê de determinadas atitudes ou determinadas maneiras de falar, pensar de algumas pessoas, a maneira como se explica dá a entender que aquela pessoa não teve outra alternativa senão aquela. Não teve outro caminho possível senão aquele. E tudo por causa de quê?
tudo por causa do modo como foi criado. Mais uma vez, nós tiramos da pessoa a responsabilidade individual, a responsabilidade da sua vida, que é intransferível e inviolável. Amados, se tem uma coisa linda do fato de nós sermos criados à imagem de Deus, se tem uma marca, uma característica de que nós de fato somos a imagem do Senhor nosso Deus, é o fato de nós sermos pessoas livres, responsáveis por nós mesmos. E nós não podemos agora entregar. A palavra boa é entregar mesmo. Entregar essa responsabilidade a outros, a terceiros. Não podemos terceirizar nossa alma. Uma outra maneira que se explica também, porque as pessoas têm o jeito de ser e são como são, tem a ver com o ambiente. O ambiente social. Aí já sai, você observa que vai saindo de questões internas, genéticas, passa para o ambiente maior, que é a criação na família, e aí chega no ambiente externo. Por exemplo, se a pessoa nasceu em determinado lugar que é totalmente desfavorável financeiramente, desfavorável economicamente, desfavorável socialmente, é como se pelo fato de já ter nascido nesse tipo de ambiente, já determinasse como é que essa pessoa vai ser. E aí nós encontramos pessoas que são das favelas da vida, tocando em orquestras. E pessoas dos berços maravilhosos da vida, envolvidos com tráfico de drogas. Somente esses exemplos já indicam que cada uma dessas pessoas, nesses dois ambientes, tiveram uma liberdade e a responsabilidade intransferível e inviolável, que é uma marca de Deus em nós, para decidir sobre o futuro de suas vidas e não deixarem-se dominar ou serem dominados. Uns podem não ter tido a liberdade de não deixar ser dominado. O outro teve a mesma liberdade para deixar ser dominado. Mas seja num exemplo negativo ou num exemplo positivo, em ambos os casos, a liberdade está ali. A responsabilidade pessoal está ali. Por conta dessa liberdade, há uma responsabilidade da sua própria vida. E é isso que fez com que aquela pessoa caminhasse por esse caminho, e isso foi o que fez com que aquela outra pessoa caminhasse por aquele outro caminho. Mas, amados, queridos, quando falamos nessa espécie de... é uma espécie de terceirização. É interessante como em nossas vidas aqui agora, saindo agora desses fatores aqui genéticos, de criação, ambiente social, que isso é o que é mais ou menos apregoado. Saindo disso, entrando agora em questões mais práticas para a nossa vida, eu perguntaria a vocês, amados, não é mesmo verdade? Pensa bem aí na sua vida e na minha. O quanto, de fato, pessoas e situações de fora determinam reações de dentro?
Pensa nisso aí. Quem aqui já disse alguma vez na vida que esse trânsito de São Paulo me irrita muito? Esse trânsito de São Paulo me deixa louco. Quem já disse isso? Pois é, presta atenção aqui. O trânsito de São Paulo não deixa nada. O trânsito de São Paulo não deixa absolutamente nada, nem louco, nem são. O trânsito de São Paulo não me irrita. O trânsito está aí. O trânsito está aí. Está aí como está. Não é o que fazem contra nós. É o que nós fazemos da liberdade inviolável e intransferível que nós temos. Ou seja, não é o trânsito que me irrita. Eu é que me irrito com o trânsito. Porque se o trânsito me irrita, vai ter que mudar o trânsito. O nosso Deus vai ter que operar maravilhas na CET. Essa simples frase do nosso cotidiano, amados, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Como eu disse a vocês, agora você vai entendendo quando eu falo assim, a gente não dá conta no dia a dia do que é que realmente está acontecendo, o que é que está evidenciando. Então, presta atenção. O assunto do trânsito, ele é simples. É um exemplo comum, é um exemplo simples. Mas nós não estamos dando conta do que esse exemplo está evidenciando. O que esse exemplo está evidenciando? Está evidenciando o seguinte, de que a minha irritação está sendo interpretada pela dificuldade do trânsito. A minha irritação está sendo explicada pela confusão do trânsito. Quando, na verdade, a minha irritação teria que ser explicada pela maneira como eu mesmo dei lugar à ira e dei lugar ao desgoverno da minha própria vida frente ao trânsito. Eu não tenho que ler a partir do que estão fazendo comigo. Eu tenho que ler a partir do que eu faço com o que fazem comigo. Porque se eu leio a partir do que o que fazem comigo, eu vou querer que os outros mudem. E não haverá lugar para arrependimento. Sem responsabilidade pessoal da vida, não há arrependimento. Arrependimento só é possível para aqueles que governam as suas próprias vidas. Arrependimento só é possível para quem é responsável pela sua própria vida. Imagine Deus chegar agora e você soltou um palavrão atrás do outro, se irritou, brigou por conta do trânsito. E aí Deus vai agora vir a você e você diz assim, esse trânsito, Senhor. E aí Deus fala, trânsito, arrependa-te. Quem deve se arrepender? Quem é o responsável? Quando o Senhor Deus busca os arrependimentos, busca daqueles que foram responsáveis pela transgressão. Se o responsável pela transgressão será o teu marido,
como poderá você, esposa, se arrepender? E vice-versa. Quantas pessoas mudam de igreja, não é verdade? Por conta de uma série de coisas que acontecem nesta igreja. E lá no fundo, essas pessoas estão quase que, mesmo que inconscientemente, buscando as igrejas que tenham se arrependido. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Interessante isso. De quem é a responsabilidade? Quem é que precisa se arrepender? É quem é o responsável. Mas se eu transfiro a responsabilidade para aquilo que está ao meu redor, para os outros ou para as circunstâncias, imagina o sistema. O sistema deixa a pessoa presa. Imagina o sistema ter que se arrepender. O que o sistema dentro de uma empresa, o sistema dentro de uma igreja, ou dentro do que for, afeta profundamente uma pessoa. Imagina agora essa pessoa transgrediu por conta desse sistema. Imagina agora o sistema ter que se arrepender. Na verdade, a pessoa é responsável. Amados, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, não é assim, presta atenção, não é assim se o modo como deve agir ou reagir tem que ser dessa forma. Não vou ensinar sobre isso, qual é a melhor maneira de agir ou de reagir. Também não quero aqui agora falar que o que você fez ou como você reagiu ou agiu foi certo ou foi errado. Não é uma questão agora de entrar nos méritos. O que queremos chamar a atenção agora é, seja uma ação ou reação erradas ou certas, eu quero ir para trás agora com os irmãos. Tanto do que agiu certo, quanto do que agiu errado. Eu quero ir para trás e dizer assim, é preciso você ver que você é o responsável, que as coisas acontecem dentro de você, e que você responde a isso que acontece, responde segundo a liberdade que você tem, responde segundo a imagem de Deus que você foi criado. Eu quero chamar a atenção, é dessa responsabilidade que antecede qualquer ação ou qualquer reação. Não vou julgar a ação ou julgar a reação. O que eu quero é trazer em evidência, colocar em evidência nessa manhã, o quanto nós somos responsáveis, seja qual tenha sido a ação, seja qual tenha sido a reação, mas nós somos responsáveis.
Amados, nós somos responsáveis, sabe por quê? Porque nós temos essa capacidade. Qual é a capacidade? A capacidade de agir ou de reagir. Nós temos essa capacidade. A capacidade de escolher. A capacidade de decidir por qual tipo de conduta, por qual tipo de sentimento, por qual tipo de pensamento, por qual tipo de ação que nós teremos. Nós temos essa capacidade. Essa capacidade existe por causa justamente dessa responsabilidade que o Senhor Deus nos deu. Essa responsabilidade que eu faço questão de repetir, que é intransferível e inviolável. É essa responsabilidade que me dá a capacidade de escolher. Porque se as coisas já estão determinadas de fora, como é que eu vou agir ou reagir? Isso implica dizer que eu não tenho capacidade de escolher, eu não sou uma pessoa livre e logo eu não sou responsável. Por que eu não sou responsável? Porque algo de fora, ou alguém de fora, uma situação de fora, foi que controlou, foi que determinou a minha maneira de ser. Mas não existe isso. Não existe isso. O que existe é o seguinte: veio algo de fora, veio. Mas quando chegou aqui dentro, chegou num campo que é meu, é de cada um. Amados, eu posso ter uma vida sem portas, como uma casa sem portas e sem janelas. O que quer dizer sem portas e sem janelas? Quer dizer, entra o que quer e sai o que quer. Eu posso ser uma vida de lugar para os chacais, lugar para a erva daninha crescer, igual uma casa abandonada, onde escorpiões e lagartos e cobras fazem ninho. Posso. Mas Deus não me criou dessa maneira. Nós temos chaves das portas. O que entra em nossa vida, entra porque nós quisemos assim que entrasse. E sai porque queremos que saia. Não entra o que não queremos que entre. Nós temos que entender essa autoridade delegada por Deus por conta da nossa maneira, da nossa formação, como nós fomos criados, seres livres, portanto, responsáveis. Abra comigo a palavra de Deus. Veja só esse assunto aqui. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. É interessante. Ele nos libertou para a liberdade. Gálatas 5:1. Nós fomos libertos para um lugar chamado liberdade. Agora veja o versículo 13. Versículo 13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui fica claro o seguinte: fomos libertos para a liberdade, mas não vamos agora usar da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, a palavra está dizendo: você é um ser livre,
Não faça uso dessa liberdade para dar ocasião à carne. Porque quando você der ocasião à carne, é porque você usou da liberdade para dar ocasião. Não culpe a carne. Não coloque na carne o responsável do seu pecado. Não diga que a carne é fraca. Amados, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não ouve o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Amados, existe uma sequência, uma progressão para baixo nesse texto. Primeiro é ouvir o conselho do ímpio. Segundo, para e se detém no caminho do pecador. Terceiro, se assenta na roda do escarnecedor. Amados, ninguém começa pela roda dos escarnecedores. Foi uma emoção muito forte. Coloquei entre aspas aqui, é uma fala. Era algo assim que me tomou, era maior que eu. Amados, a nossa linguagem, a maneira como a gente fala no nosso dia a dia, preste atenção nisso, a maneira como a gente fala no nosso cotidiano, cada vez mais é uma maneira que está mostrando quem é que governa a nossa vida. Se são outras pessoas e circunstâncias, ou se somos nós mesmos. Queridos, para todas as coisas existe um caminho. E a pessoa tem a liberdade de continuar nele ou não. Ouve o conselho do ímpio. Ele já pode não dar mais atenção a esse conselho, mas prefere dar. Depois vem, para no caminho do pecador. Poderia não parar, mas para. Aí daqui a pouco está se assentando na roda do escarnecedor. Eu não sou entendido, por favor, não se ofendam aqueles que são pessoas muito mais, talvez não vocês aqui, mas alguém que possa escutar depois, que trabalham com pessoas viciadas. Não é a minha área. Seja que tipo de vício. Mas uma coisa é certa, muitas vezes nós tratamos as pessoas como se elas não tivessem responsabilidades pessoais sobre suas decisões. Se a situação chegou a tal ponto em que é necessário uma intervenção de fora, porque a própria pessoa já não tem mais condição nenhuma de escolha, em função do grau de prisão em que ela se encontra, com certeza, essa história não começou assim. Começou sempre com algo lá no início, entende? As bebidas pesadas, por exemplo, não foram o início da história de uma pessoa alcoólatra. Senão, começando pelas bebidas mais leves, que são aceitas socialmente. E em toda e qualquer circunstância, havia lá, nem que fosse um pequeno resquício de um elemento chamado responsabilidade pessoal sobre a minha vida. Se as pessoas não forem tratadas como responsáveis pelo buraco em que elas cavaram, elas jamais se sairão dele. Se as pessoas não forem tratadas como as primeiras
ainda que existam outros responsáveis, mas se aquela pessoa, seja em que situação for, não for tratada como sendo a primeira pessoa responsável pela sua situação e o estado em que se encontra, como poderá essa mesma pessoa sair desse embaraço? Queridos, para a liberdade Cristo nos libertou. E nós podemos usar dessa liberdade para qualquer direção. Temos a liberdade para qualquer tipo de reação. Leia comigo Mateus capítulo 5, por favor. Vamos ler Mateus 5. Olha o que diz a palavra. Situações difíceis vão ser apresentadas a nós agora. Situações difíceis. Situações externas que querem determinar a nossa maneira de reagir. No entanto, por causa da liberdade que temos, por causa da responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos, em função dessa liberdade, nós podemos tomar outro caminho. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não nos orientaria, conforme Ele está orientando aqui. Observe, Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Você acha que essa pessoa aqui é uma pessoa determinada pelo que vem de fora? Não. Absolutamente não. Por quê? Porque algo de ruim que me foi feito, eu posso fazer de volta totalmente o contrário do que me foi feito. Logo, eu não sou determinado pelo que fazem comigo. Eu sou determinado pelas minhas próprias escolhas. Amados, quando você ouve alguém explicando por que atrasou, você vai saber quem governa a vida dessa pessoa. Se é ela mesma ou se são os outros. O teste é simples. Tudo é muito simples. Amado, no dia a dia isso acontece conosco. Eu estou falando com você, isso é coisa para o dia a dia, que a gente não está dando conta o quanto nós transferimos nossas responsabilidades. A pessoa pode apresentar uma razão legítima, pode. Mas antes de qualquer razão legítima, existe algo que se chama: eu tive a liberdade de fazer essa razão legítima. Eu tomei o caminho, eu fiz opção naquela hora pelo que eu considerava legítimo, e por isso eu me atrasei. Ninguém explica os atrasos, começando pela decisão pessoal de ter escolhido o que fazer. A gente explica o atraso começando simplesmente pelo que fez. E com isso estamos dando ao feito a responsabilidade de eu ter me atrasado. O certo seria, primeiro, dizer:
Eu poderia ter chegado a tempo, poderia, mas meu irmão estava morrendo. E eu escolhi socorrê-lo. E porque levei no pronto-socorro, o hospital ficava longe de casa. Aí a pessoa para quem você está justificando vai chegar e dizer assim: pelo amor de Deus, eu acho que você chegou até em cima da hora. Ele vai ver que a sua razão é legítima. Ok, mas a questão aqui não está na legitimidade do atraso. Mas a questão está na liberdade de eu ter escolhido isto. Nós nunca vemos essa liberdade de escolha que nós fizemos. Nunca vemos. A gente vê sempre a legitimidade. É por isso que a pessoa rouba, porque é para alimentar o filho que está precisando de leite. É por isso que a pessoa mata. Porque com certeza, queridos, quem é que não tem razões legítimas para desobedecer? Quem é que não tem razões legítimas para transgredir? Se o assunto é razão legítima, meu amado, você está livre para pecar. Porque eu e você temos razões legítimas para não obedecer ao nosso Deus. Mas você acha que Deus vai tratar as coisas pelas razões ou pela decisão pessoal de ter escolhido essas razões? Amado, o negócio é muito maravilhoso, é muito sério. Diga se não é. Diga se não é. Diga se não é. É sério o negócio. A gente está o tempo todo, querido, o tempo todo, por conta das coisas, das razões maravilhosas e legítimas, o tempo todo, nos eximindo da responsabilidade pessoal. Nunca assumindo mesmo que foi decisão sua própria. É maravilhoso. Quando eu falo maravilhoso, você entenda. É porque a maior bênção para a vida humana, por isso que eu falei que esse negócio é basilar e radical. A maior bênção para a vida humana é a pessoa saber que ele é responsável. Isso é maravilhoso. Uma das coisas mais dignas para nós é sermos tratados como pessoas responsáveis. É uma coisa digna, porque é a imagem de Deus em nós. Mas quando aquilo vai contra nós mesmos, nós, por causa da defesa que a gente faz de nós mesmos, a gente já abandona a responsabilidade. Não fui eu, foi a circunstância. Ó, circunstância, arrependa-te, circunstância. Circunstância não tem cara, circunstância não tem coração, circunstância não tem responsabilidade. Quem tem cara, coração e responsabilidades somos nós. Isso é maravilhoso, porque isso pode ser o trunfo nosso para a mudança de vida. Nós podemos fazer uso disso para sermos transformados. Coisa mais linda. Bateu na minha face. Eu poderia já bater de novo. Tem coisa que mais provoca uma reação determinista do que alguém bater, fazer uma coisa contra você. Você já quer fazer de volta. E quando você faz de volta, você explica que você fez de volta porque o outro fez primeiro. Amados, se você fez de volta porque o outro fez primeiro,
você não é responsável pelo que você fez. Tem que então mudar o outro. Porque o outro fez, você fez porque ele fez. E aí fica o negócio do fez porque ele fez. Aí, quando chega para o outro fala assim, pois agora eu fiz porque ele fez, tu fez o que eu fiz, e eu fiz o que ele fez. E aí vai, eu fiz porque ele fez porque ele fez. E nós estamos aí com séculos disso, com Israel e os árabes. Não é verdade? Por que fez? Fez porque eu fiz. Eu fiz porque ele fez. E ele fez porque eu fiz. Termina nunca isso. Gente, nós estamos meio que parecidos com os cães de Pavlov. Conhece os cães de Pavlov? A experiência desse psiquiatra, me parece. Pavlov. É muito conhecido isso. É o condicionamento externo para os animais. Era assim. Toda vez que ia dar comida, tocava o sino. Tocava o sino, dava comida para o cachorro. Tocava o sino, dava comida. Tocava o sino, dava comida. Aí depois de um tempo, só tocou o sino. Aí o cachorro já começava a salivar. É sinal que vem comida. Já estão condicionados. O sino ligado ao alimento condicionou o comportamento dos cães, a ponto de eles já salivarem só em ouvir o sino. Deu numa face, bate na outra. Deu numa face, bate na outra. Deu uma face, bate na outra. Já condiciona a gente, igual animal irracional. Por que você fez? Porque ele fez. Por que você fez? Porque ele fez. Por que você fez? Porque ele fez. Amados, o diabo sabe disso. Aí o diabo quer nos transformar em marionete. Sabe marionete? Ele sabe que se bateu, você pá, tocou naquela área sua, tá, vai ter de você aquela reação. Sabe que aquilo te entristece. Sabe que aquilo te abate. Já sabe. E aí vem algo de fora que toca, abateu. Toca, abateu. Toca, abateu. Brincadeira dos infernos. Diga se não é. Tocou, bateu. Tocou, entristeceu. Tocou, entristeceu. Que isso? Quem disse que meu coração está na mão do outro? Quem disse que eu sou uma casa sem porta? Uma cidade sem muro? Não! Em nome do Senhor Jesus, não! Eu tomo as rédeas da minha vida. Pode algo causar um impacto de tristeza? Pode. Assim como tem amor à primeira vista, não tem? Bateu, ele bateu. Mas tanto uma coisa como outra vai depender da nossa decisão para aquilo continuar. Vão tentar lançar sementes de amargura em meu coração. Vão. Mas aquilo fazer raiz é decisão minha. Aquilo se tornar raiz de amargura é decisão minha. Porque eu posso regar essa semente, cuidar dela a cada dia. Como eu posso declarar: maldita semente lançada, não prosperarás em meu coração. Eu te desarraigo desde o início e não ficará raiz nem ramo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Melhor é o que domina seu espírito. Melhor o que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. Observe só. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, dê também a capa. Qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Amados, versículo 44. Orai
pelos que vos perseguem. Ah, por favor. Haja liberdade, hein? Está falando para alguém livre. Alguém livre. Você me persegue, o que você quer de mim? Amores, suspiros. Tocou o sino, eu não vou salivar. Eu não sou animal irracional. Eu sou racional, criado à imagem de Deus. Eu tenho a capacidade de olhar para meu próprio sentimento e censurá-lo. Ninguém tem mais essa capacidade do que nós mesmos. Eu tenho a capacidade de olhar para mim mesmo e falar assim: que fosso é esse que você se meteu? Para que essa raiva? Já cheguei para mim. Para que essa raiva? Você imagina, se eu sou um ser condicionado igual robô, jamais vou olhar para mim mesmo e criticar a mim mesmo. Aí o outro me persegue. Aí eu digo, para que essa raiva, rapaz? Para que essa indisposição? Pois vai lá e honre o outro. Honra. Aí eu honro. Ore por ele. Oro. Por quê? Porque não é a perseguição dele que vai determinar minha maneira de agir. Minha maneira de agir, eu escolho submetê-la ao Espírito Santo. Eu escolho. Espírito Santo, eu decido por ti. Vou abençoar. Abençoai, não amaldiçoeis, abençoai. Outra vez eu digo, abençoai. Está falando para gente livre. E não gente com complexo de vítima. Vitimização. Mas você não sabe o que fizeram. Você, na verdade, não conhece a minha história. Se você tivesse ouvido o que eu ouvi. Uma pessoa dessa vai fazer o quê? A vítima está presa. Toda vítima está aprisionada. Toda vítima não tem capacidade de interferir em nada. Toda vítima não quer ser exortada. Toda vítima quer ser cuidada, quer que ela tenha razão em tudo, porque afinal de contas já está vítima, doída, e ainda vai dizer que você escolheu esse cativeiro. É demais. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Jesus está propondo assim: fale com aquele que não te dá bom dia. Fale. Por quê? Porque se você continuar falando com aquele que não te dá bom dia, você está declarando de fato que você dá bom dia porque você escolheu dar bom dia, e não porque o outro recebeu ou deixou de receber. O que nós fazemos geralmente? A maneira como o outro reage determina a maneira como a partir de agora vamos agir. A não ser que seja algo que o ofenda, aí é outro caso. Mas alguém que tem a cara fechada, bom dia. Você fala, nunca mais falo com esse homem. Por que nunca mais falo? Olha aí, o que o outro está agindo determinou como você agora vai agir. Aí no outro dia dá até vontade de dar bom dia, mas você não dá. Por que não dá? Porque você já viu que ele não responde.
A questão não é o bom dia, né, amados? A gente sabe disso. Eu quero que vocês prestem atenção que as atitudes pequenas do dia a dia estão, na verdade, evidenciando algo muito maior. Esse algo muito maior é: quem é que governa a minha vida? Eu assumo a responsabilidade da minha vida? Ou eu apresento razões para me justificar e com isso me coloco como vítima? Vou trazer aqui um exemplo clássico. Gênesis capítulo 3, versículos 11 e 13. Gênesis 3, 11 e 13. Adão, o que fizeste? Comeste da árvore que disse para não comer, a mulher que tu me deste. Está explicado. Amadas são vocês. Queridas, olha, eu vou dizer, vocês são a... tem que controlar aqui. Vocês, falando agora às mulheres, vocês são a razão de todos os males masculinos. Vocês, o que tu fizeste? A serpente maldita. Ô serpente maldita! Amado, o que o diabo tem recebido de pancada, problemas nossos, decisões nossas, entramos por veredas por conta própria, e depois nestas veredas quebramos a cara, e aí vem, Satanás me levou, me seduziu esse desgraçado. Satanás, ele tenta mesmo, ele seduz, mas ele não impõe. A não ser em casos extremos de possessão. Tirando esses casos, mas eu até diria, como eu falei em relação aos vícios, falo em relação ao endemoniamento. Alguém que agora é possesso e não tem vontade própria, dominado pelo demônio, não começou pela roda do escarnecedor. Teve um caminho antes, até chegar lá. Mas quanto de nós colocamos no diabo, na serpente, a explicação das nossas transgressões? A tentação do diabo precisa ter a cooperação nossa, ou seja, a nossa liberdade de agir, porque somos responsáveis por nossas vidas. Tem um caso aqui maravilhoso pelo que ele nos ensina, não pelo episódio em si, que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 11 a 13. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 11 a 13. É o caso do profeta Samuel indo até o rei Saul. O profeta havia dado uma ordem. A ordem era: Saul, aguarde a minha chegada para você oferecer, para que eu ofereça os sacrifícios a Deus antes da guerra. Cabe a mim, Samuel falou, oferecer os sacrifícios, aguarde. Aí a Bíblia diz que Samuel não chegava. E quando Samuel não chegava, Saul então oferece o sacrifício por conta própria. O profeta Samuel chega para repreendê-lo e dizer: o que foi que tu fizeste? Não recebeste a ordem para me aguardar? A maneira como Saul responde
indica quem governa a vida de Saul. Ele diz assim: o povo me apertava. O exército inimigo se aproximava. E você se atrasava. Por isso ofereci. Nessa hora, o profeta Samuel vai dizer: por que fizeste isso? O teu reino será tirado, porque Deus já tem um homem segundo o seu coração para ocupar o teu lugar. O que fez Saul? Saul explicou a sua desobediência, colocando em outras razões o fato de ter desobedecido. E as razões eram legítimas. O povo apertava. Então quem tem que se arrepender é o povo. O exército inimigo se aproximava. Então o exército tem que controlar. Fica de lá, exército. Não aproxima agora não. Vê se dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. E você, Samuel, se atrasou. Samuel, você está precisando de relógio. Ou seja, os outros precisam mudar. Nesta hora, ele bem poderia ter dito: pequei. Pequei. Tão simples. Amados, a confissão gasta menos saliva do que a explicação do porquê transgrediu. Pequei seria a melhor resposta. Não é o que os outros fizeram, é o que eu fiz. Eu escolhi oferecer o sacrifício por conta própria. E é interessante nesse trecho que Samuel já diz: e Deus levantará um homem segundo o seu coração. Aí quando você vai a esse homem segundo o seu coração, que é Davi, você vai encontrar uma situação em Davi semelhante. Quando Davi transgride, adultera, toma para si uma mulher que não era dele, Batseba. E aí chega o profeta Natã. Do mesmo modo que o profeta Samuel chegou a Saul, agora chega o profeta Natã para Davi e diz: o que fizeste, Davi? E ali o profeta Natã traz uma palavra e é uma sentença de morte. E Davi diz assim: esse homem que fez isso tem que morrer. Palavras do próprio Davi. Aí Natã diz: esse homem és tu. Esse homem é você. Ali era o momento de saber quem governa a vida de Davi. Diante da palavra do profeta, agora é a hora de saber quem governa Davi. É ele mesmo? É responsável pela sua própria vida? É nesse momento que nasce o Salmo 51. O Salmo 51, eu queria ler aqui os primeiros versículos desse Salmo. Os primeiros 4 versos desse Salmo. Porque esse Salmo foi composto, foi escrito nesse momento, quando o profeta Natã denunciou que Davi havia pecado. Observe o que Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Observe isso. Eu conheço. Aqui é gente que governa a própria vida.
Eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és. Observa agora a palavra que ele vai usar, que geralmente a gente usa para nós mesmos. Nós queremos nos justificar. E aqui veja o que Davi transfere para Deus e diz: de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Amados, essa declaração de Davi está dizendo assim: Deus, eu não tenho o que explicar. Não há caminho alternativo. Fui o responsável direto. Decidi pelo pecado. E aqui ele vai dizer: tu és justificado no que o Senhor disser. E tu és inculpável no julgamento que o Senhor quiser fazer. Ou seja, se nessa hora Deus dissesse: morrerás, Davi aceitaria a morte. Amados, é algo muito forte isso. Você entende? É algo muito assim, como é que eu posso dizer? É algo de um reconhecimento, na verdade. E esse reconhecimento vai trazer a mudança, vai trazer a transformação. Por quê? O arrependimento só é possível para quem é responsável por sua própria vida. Nesta hora, é só Davi que está diante de Deus. Davi não trouxe Betseba para a oração, não trouxe Urias, o marido, não trouxe os cansaços do trabalho dele, não trouxe a fadiga de ser rei, estar num trono, não trouxe a fraqueza da carne, não trouxe nada para o momento de oração. Amados, entenda uma coisa aqui: quando estamos diante do Senhor, é o momento em que não devemos trazer. Não leve o trânsito para dentro do quarto na hora de orar, porque não cabe. Não leve teu marido ou tua esposa, não leve teus filhos, não leve, é muita gente no quarto, não cabe. A única pessoa é tu, eu e você e Deus. Porque o que Deus vai trabalhar agora é com a pessoa nossa e não com a circunstância que nos envolveu. O que Deus vai querer trabalhar é com a nossa pessoa e não com o que fizeram conosco. Deus, Ele pode mudar circunstâncias, mas Ele só o fará quando Ele muda pessoas. Entenda isso. Quando você vai diante do Senhor, você vai porque você é o responsável da sua vida. Você é responsável pelo que pensa, responsável pelo que sente, responsável pelo que faz, responsável pelo seu comportamento. Você é o responsável. E nessa hora você vai se encontrar com o Senhor e Ele vai encontrar com a sua pessoa. Ele não quer encontrar com as situações que envolveram aquele assunto, com as pessoas, o que elas disseram ou fizeram. Não. Nessa hora Ele vai querer tratar com a pessoa. Porque não é mudando a situação que se muda a pessoa, mas é mudando a pessoa que se muda a situação. Deus trabalha com vidas. Vidas. Eu e Ele, nós dois. Então, se somos só nós dois,
nessa hora é a hora em que, como eu agi, ou como eu reagi, ou como eu penso, ou como eu sinto, ou como eu faço, é que será julgado diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Não veja isso como algo negativo. Pelo contrário, isso é maravilhoso. Porque você, ao ver dessa maneira, que é a maneira certa de ver, nós estamos tendo uma oportunidade de mudança de vida. Mudança de vida. Deus está lhe dizendo, olha, quero falar contigo. É contigo. O modo como você agiu revela o quê? Deus quer falar isso, é o que está revelando o modo como agiu, é que está revelando o modo como reagiu, é isso que Deus quer falar. Ele quer ministrar no meu coração, Ele quer tirar a dor do meu coração, Ele quer tirar a rejeição do meu coração, Ele quer tirar as raízes más do meu coração, Ele quer trabalhar comigo e contigo, meu amado. Por isso, quem é que tem que ir para esse quarto com Deus? Só você e Ele. Jesus diz assim, devemos aprender com o Senhor Jesus. Era injuriado, não respondia com injúria. Antes, se entregava àquele. Ou seja, se entregar àquele. Eu me entrego, porque o que Deus vai trabalhar é comigo, é com a minha pessoa, é com o meu coração. Vamos orar? Oh, Senhor amado. Estamos aqui em Tua presença agora. Estamos em Tua presença. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada